Neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês as minhas 3 variações favoritas para melhorar o levantamento terra. Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso e para quem ainda não me conhece, eu sou atleta e treinador de powerlifting e posto conteúdo sobre powerlifting e treino de força no geral toda semana aqui no meu canal. Galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho só para avisar que as fichas de treino voltaram, as fichas dos guerreiros powerbuilders e também aspirante powerlifter. Vou deixar todas as informações e o link aqui na descrição. Valeu! Como vocês já viram aí no começo, hoje eu vou compartilhar com vocês os meus 3 exercícios favoritos para melhorar os levantamentos. E esse aqui é uma das 3 partes de uma sequência que eu vou estar fazendo aqui no meu canal, falando sobre como melhorar o agachamento, supino e levantamento terra com exercícios de variação. E para a gente entender um pouco melhor como que vai funcionar esses vídeos aqui, primeiro é importante entender o que é, uma variação e como que na verdade eu decidi quais seriam os exercícios que eu colocaria neste vídeo. Os exercícios de variação são basicamente aqueles exercícios que eles ainda são muito parecidos ou até quase idênticos de fato ao exercício competitivo, porém geralmente trabalha um pouco mais alguma parte específica do movimento, ou algum músculo específico, enfim, é uma variação, ele é diferente, mas ainda assim é um pouco específico. E aí para decidir esse top 3, o que eu pensei? Em uma variação que foque principalmente na melhoria técnica, uma outra variação que foque principalmente no ganho de força geral, e uma variação talvez mais focada em hipertrofia e ganho de massa muscular, digamos assim. Isso acontece porque não tem como a gente falar que vai existir apenas uma única variação e aquela vai ser a melhor do mundo, sendo que a gente não sabe, na verdade, o objetivo da gente estar fazendo aquela variação. Às vezes você quer melhorar a técnica, quer ganhar força no geral, quer mais hipertrofia ou algo do tipo. Mas é sempre válido lembrar que, apesar de eu elencar aqui nesse vídeo 3 variações, não necessariamente significa que todas as outras são ruins, tá? Eu apenas peguei aqui as que eu geralmente mais utilizo com meus alunos de consultoria, nos meus treinos, o que eu acho que de uma maneira geral é mais completo para a grande maioria das pessoas. Então, sem mais delongas, agora bora realmente para o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Bora lá então falar sobre as minhas 3 variações favoritas para melhorar o levantamento terra. A primeira variação é pensando mais na parte técnica. E sem dúvidas, para mim, eu acho que não é nenhuma surpresa, para vocês que me acompanham também, eu coloco o levantamento terra com pausa. Mais especificamente, o levantamento terra com pausa, cerca de 2 a 3 dedos depois que a barra sai do chão. Eu gosto muito dessa variação executada dessa maneira porque reforça você se manter em uma boa postura, em uma boa rigidez, manter a tensão durante esse movimento de arrancada da barra do chão. Isso ajuda muito a manter um bom bracing, uma ativação do core, tensão das suas costas, enfim, deixa o movimento mais sólido. Treina ele para ficar mais sólido no caso, E uma coisa também que eu gosto bastante é que treinar a pausa, justamente por fazer você ter esse refinamento da postura ao tirar a barra do chão, pode ajudar a evitar problemas, dificuldades, falhas muito grandes, por exemplo, no lockout. Já que normalmente no lockout, na finalização do movimento do terra, quando a gente falha, porque geralmente a gente perde a postura. Então, terra com pausa logo após sair do chão pode ajudar muito nisso. Em relação ao tempo da pausa, não é algo que eu me preocupo muito, se eu vou fazer 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Na verdade, eu gosto de fazer uma pausa apenas o suficiente para a barra parar e eu tirar, digamos, a barra ali daquela pausa meio que do zero e reforçando a postura, etc. Então eu não vejo sentido em fazer pausas muito longas ou se bitolar muito com isso aqui nessa variação, beleza? E agora deixa eu listar aqui para vocês 3 erros comuns que eu vejo as pessoas executando nessa variação que você deve evitar. O primeiro erro é justamente sobre o que a gente estava acabando de falar, você tentar forçar uma pausa muito longa. Pô, sei lá, pausa de 3, 4, 5 segundos, não vejo necessidade. O segundo erro é simplesmente você perder muito a sua postura no momento que vai fazer a pausa. Então às vezes isso pode acabar não acontecendo de forma consciente, mas muitas das vezes acontece por você não estar tentando, intencionando você manter a sua postura. E um exemplo aqui para você entender que eu vejo muitas pessoas fazendo é quando ela vai tirar a barra do chão, ela, por exemplo, sobe muito o quadril e aí ela faz a pausa em uma postura já não tão interessante. Ou então depois da pausa ela sobe mais o quadril ou arredonda mais ainda as costas e tal. De uma maneira geral, essas coisas que eu falo não necessariamente são erradas, mas lembra que a gente está fazendo a pausa para reforçar uma boa rigidez, uma boa postura na arrancada, principalmente, e também ali no momento da pausa, chegando até o lockout. Então lembre-se que a variação ela é feita para ter uma intenção, para melhorar algum ponto específico, por exemplo, igual eu falei que a pausa eu gosto de fazer para técnica. Então não é um momento de você se preocupar muito em botar mais peso e só se preocupar com isso, tal. Lembra de dar a intenção, lembra do objetivo da variação. E o terceiro erro, nada muito diferente do que na verdade eu acho que todas as variações que envolvem pausa, é a pausa ser simplesmente muito diferente entre cada repetição. A primeira ser muito mais longa, a segunda mais curta, enfim, tem uma inconsistência entre as reps. Aqui no levantamento terra com pausa eu geralmente faço entre 2 a 4 séries, entre 3 a 5 repetições. Normalmente eu não trabalho com repetições muito altas na pausa, porque acaba que fica muito desgastante. Às vezes se você, por exemplo, não está usando strap, fica difícil, pode doer a lombar, enfim, não acho que seja tão interessante, não seja necessário. E não gosto de fazer também repetições muito baixas, porque normalmente eu prefiro focar mais no competitivo, mas não significa que não tem espaço também. Já vi atletas, treinadores fazendo singles, doubles, com pausa e tal,
pode fazer sentido em alguns momentos, tá? Mas normalmente não utilizo dessa maneira. A segunda variação que a gente vai falar aqui agora é pensando um pouco mais na força no geral, digamos assim, realmente construção de força em si. E para essa variação, o que eu escolhi aqui é simplesmente a variação oposta do seu levantamento terra tradicional. Quando eu digo tradicional, é referente ao seu competitivo, tá? Não necessariamente o convencional. O que eu quero dizer? Você provavelmente tem um levantamento terra principal. Por exemplo, você treina sumo ou treina convencional. E aí fazer o oposto, fazer a outra variação em um dia separado, por exemplo, algo assim, pode te ajudar muito a construir força no geral. Então, por exemplo, se você faz convencional, fazer o sumo também pode te ajudar a engajar mais as pernas, ganhar mais forças nas pernas no geral, ajuda muito também a pegar aquela parte de tirar a folga da barra, já que no sumo geralmente é mais fácil fazer isso. Alguns refinamentos técnicos tal que pode ajudar, né, no convencional, por exemplo. Outro, no sumo geralmente a gente tem que ter mais paciência para tirar a barra do chão. Isso se você transferir para o convencional, talvez você tenha alguns benefícios também. Agora, se você faz sumo, a vantagem de fazer também convencional pode ser, por exemplo, você fortalecer mais a sua lombar, aprender mais a grindar, né, a brigar com a barra, já que normalmente no convencional a gente consegue fazer isso melhor do que no sumo. É muito comum no sumo ficou muito pesado, ou então a barra está quase parando, a pessoa já meio que desiste, mas no convencional geralmente a gente consegue brigar mais, então transferir isso para o sumo pode ser legal, esse aspecto às vezes psicológico também. Enfim, acabam que são variações que podem acabar contribuindo uma para outra. Aqui o que eu gosto de fazer é apenas 2 a 3 séries, tá? Eu não gosto de fazer um volume muito alto para não interferir também no outro dia, no seu levantamento principal. Entre 3 a 6 repetições, acho que é legal, acho que geralmente não precisa fazer mais pesado do que isso, nem muitas repetições a mais, acho que é um bom ponto. Agora falando sobre a nossa terceira variação, eu penso nela mais nesse aspecto de hipertrofia, que seria então o RDL, né, o levantamento terra romeno. Muitas pessoas confundem ele com o stiff e tal, mas na realidade o RDL a gente geralmente flexiona um pouco mais os joelhos e o peso não bate no chão, tá? Então eu vou colocar aí na tela a execução para vocês entenderem o que é o RDL que eu estou me referindo. Por ser uma variação não tão específica, não é muito similar ao terra convencional, terra sumo e tal, ele é só parecido, digamos assim, eu não gosto de fazer ele pensando muito nesse aspecto de força, por exemplo, fazer um single, 3 repetições, 4 e tal. Eu gosto de fazer um número de repetições um pouquinho mais alto e aí tem uma sinergia legal com hipertrofia por conta disso. Eu consigo fazer um volume legal, consigo acumular bastante volume, estimular principalmente hipertrofia de posterior de coxa, né, glúteos, etc. Mas aqui tem 2 erros comuns que eu vejo muita galera cometendo e você não pode cometer. O primeiro é simplesmente não usar o seu quadril. Caso você não saiba, esse movimento aqui de RDL, ele é predominantemente de quadril. Então, por exemplo, você inicia o movimento jogando o seu quadril para trás, não descendo o seu tronco para frente. Você finaliza o movimento como se fosse fazer uma elevação pélvica, tentando encaixar mais rapidamente o seu quadril. Então, lembre-se de usar o quadril. Só assim você vai conseguir realmente atingir os músculos alvos e também transferir um pouco para os levantamentos competitivos. E outro erro comum que eu vejo, que seria o segundo, é se limitar muito por conta da pegada. No RDL, justamente por eu pensar mais na hipertrofia e tal, eu gosto de usar straps, não vejo problema nenhum. Então, se de repente você está sentindo dificuldade por conta da sua pegada, use straps sem problema nenhum. Não cometa o erro de ser limitado pela pegada nesse exercício que o foco maior é geralmente hipertrofia. Aqui eu gosto de fazer entre 2 a 4 séries, entre 5 a 10 repetições. Normalmente não passo muito mais que 10 e muito menos que 5, como eu falei, acho que não é tão interessante, não é tão necessário, fica até desconfortável fazer. 5 a 10 reps acho que é o ideal. Aqui nessa categoria, focando um pouco mais em hipertrofia e tal, eu acho que a gente poderia colocar também, como eu falei, o stiff. Tá? Poderíamos colocar de repente o levantamento de terra em déficit, porque aumenta bastante a amplitude. Poderíamos colocar o levantamento de terra com a pegada de snatch, que também aumenta a amplitude. Todos esses movimentos também acabam, lógico, transferindo para força, transferindo para técnica, mas é aquilo que eu falei, né? Se fosse tentar, digamos, colocar assim uma característica principal que eu vejo como benefício dessa variação, eu colocaria o RDL, por exemplo, como mais focado em hipertrofia, né? Se eu quero mais força, mais técnica, talvez outras variações possam ser mais interessantes, como eu falei. E bom, é isso aí então para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Agora eu quero saber de você, compartilhe sua experiência. Tu acha que faltou uma variação aqui da lista? Você acha que tem uma variação que te ajudou muito, eu não falei aqui? Coloca nos comentários, me manda o seu feedback, isso é muito, muito importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos e também deixa o seu like. Isso aí então, valeu!